Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal Partiu Nuvem, conteúdo que a gente disponibiliza toda quinta-feira. A aula de hoje não é uma live, é um conteúdo gravado que eu tô deixando aqui no canal. Essa semana tá super corrida, então tá faltando tempo na agenda para fazer a live. Essa semana a gente teve live para o time do TF Tech Prime, ontem eu tive live no canal do Microsoft Reactor, no sábado a gente tem um super workshop com o time do TF Tech Prime de novo, então tá faltando horário na agenda. Mas a gente tem o compromisso de trazer o conteúdo, tô disponibilizando esse vídeo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, comenta aí no vídeo que assim que possível eu vou estar respondendo. Também, você que está chegando agora, né, clica aí, se inscreve no canal, a gente está quase chegando a 8.000 inscritos, é muito bacana aí o crescimento que está tendo no canal, não por um número, mas o legal é a quantidade de pessoas que a gente consegue impactar, né, trazer conteúdo e compartilhar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Andrade, sou arquiteto em soluções de nuvem, sou Microsoft MVP na categoria de Azure e hoje vamos falar aí de um conteúdo que tecnicamente eu posso dizer que ele é simples, mas que ele pode trazer um impacto muito grande aí para a sua subscription, principalmente em relação a custo, né? A gente sempre quer ter um save em relação a custo, então o conteúdo de hoje vai ajudar vocês a implementarem isso no ambiente de vocês. Eu vou falar sobre a automatização dos processos de start-stop de máquinas virtuais dentro do Azure, mostrar como isso pode trazer um impacto positivo no custo das suas VMs. Todas aquelas máquinas que a gente tem e que não existem a necessidade de estarem funcionando num formato 24/7, é o ideal que a gente utilize algumas políticas para que a gente automatize um processo de desligamento sempre que possível, né? Isso deve ser avaliado dentro do seu ambiente, o que você pode desligar durante a madrugada, final de semana. Eu vou mostrar, inclusive, na calculadora do Azure, o quanto isso pode trazer de benefício para o seu custo no final do mês. Inclusive, isso sai mais barato do que você comprar as instâncias gerenciadas para a máquina, ok? Então, bora para a aula, para o conteúdo técnico, que a gente tem bastante coisa legal para validar. Então, dando start ao nosso conteúdo técnico, né, como eu comentei, vamos falar sobre o processo de automatização, tanto do start quanto do stop das máquinas virtuais. Primeiro ponto, já que eu gostaria de deixar claro, é que existem N formatos de fazer isso, tá? Não existe uma forma específica para que você faça, uma melhor prática. Você pode utilizar, por exemplo, galerias de runbooks que já têm scripts prontos, você pode customizar o seu próprio script, você tem formas de fazer isso descentralizada, ou seja, em cima de cada máquina. Você pode fazer isso de uma forma mais generalizada, né, validando máquinas por tag, por resource group, subscription inteira. Então, existem N formas, tá, pessoal? Eu vou mostrar uma forma que eu utilizo na grande maioria dos ambientes, que eu acho ela bastante eficaz, bastante flexível e que geralmente dá bastante certo. Mas se você tem um outro formato que você utiliza no seu ambiente, isso está tudo certo, tá? Não existe a forma correta de fazer. É a forma que vai se adequar melhor para o seu ambiente na maneira que você está trabalhando, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar dessa parte de start e stop de máquinas virtuais. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar um processo de automação, né? A gente tem diversos elementos que vão estar contidos dentro dessa solução de start-stop. Como eu falei, ela é uma solução simples, mas que ela precisa de alguns elementos para que a gente possa configurar. A gente tem um processo, né, como eu falei, de forma mais abrangente, geralmente quando a gente utiliza scripts e propaga isso para uma quantidade maior de máquinas, então é uma forma um pouco mais centralizada de você fazer esse gerenciamento, e a gente tem uma forma um pouco mais descentralizada, né? É um formato onde você pode executar essa task diretamente na máquina virtual. Vou mostrar isso, tá? Ainda é um processo que hoje está em preview, mas logo já deve estar aí em general availability para que você possa utilizar. Mas é uma forma um pouco mais segmentada, se você tem um ambiente menor que faça isso máquina a máquina. O processo de stop já é bastante conhecido pela grande maioria do pessoal, né? Quando a gente está fazendo o deploy de uma máquina virtual, inclusive a gente pode já colocar um schedule, né? Deixar um agendamento para que a máquina desligue num determinado horário. Agora, o processo de start, que geralmente causa um pouco mais de dúvida para o pessoal em relação a quando executar. Isso a gente executa em muitos, diversos cenários, né, de ambientes corporativos, né? Porque no ambiente corporativo, geralmente quando você começa a trabalhar com um ambiente mais organizado, mais segmentado, você acaba tendo seus ambientes, digamos que classificados por determinada fase onde você está do projeto, ciclo de vida da sua aplicação. Ou seja, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de homologação, um ambiente de QA, pré-produção, até chegar em produção.
Na grande maioria das vezes, né, aquele ambiente onde você tem os desenvolvedores, né, o seu ambiente de desenvolvimento, né, que não é um ambiente crítico, né, claro que todo mundo está trabalhando em cima desse ambiente para desenvolver novas funcionalidades, correções, mas ele não é, na grande maioria das vezes, um ambiente que você precisa trabalhar 24/7. Na grande maioria das vezes, isso não é generalizado, mas eu posso estar aqui num ambiente onde os desenvolvedores trabalham das 8 às 17, das 8 às 18, e depois disso, o cara encerra as atividades, volta somente no outro dia, não vai trabalhar durante o final de semana, caso, né, algumas exceções que podem ocorrer. Para isso, é o melhor cenário possível da gente aplicar esse processo de automatização, principalmente, né, da parte do stop. A gente ganha, tem um save muito grande em relação a custo de máquina virtual. Existem alguns formatos de trabalho que a gente faz, que é um formato que a gente chama geralmente de advisor, onde a gente vai para dentro do ambiente do cliente, pega todas as subscriptions do cliente, começa a validar o que a gente pode utilizar para melhorar consumo. A gente começa a validar tamanho de máquina virtual, a gente começa a validar se existem itens órfãos, como por exemplo máquinas que foram deletadas e o disco ficou, IP público que está rodando, ou seja, tudo que a gente pode utilizar para reduzir o consumo, né? Fazer com que a precificação fique mais eficaz para o cliente. E isso é um item que traz um ganho muito grande, né? Você automatizar esse processo de start-stop. Às vezes o cliente acha que vai ficar mais barato, foi lá e comprou uma quantidade gigante de instâncias reservadas. Esse processo ele fica mais barato do que o processo de instância reservada. Instância reservada é muito legal você colocar naquelas máquinas críticas, que tem que rodar 24/7. Aí vale muito a pena. Mas máquina que não precisa, que tem um horário comercial apenas, por exemplo, vale você usar esse tipo de processo. Eu vou mostrar isso para que a gente possa entender melhor o quanto de custo que a gente pode ter de ganho, né, nesse processo. Então eu vou partir aqui para a parte do browser e eu vou abrir aqui uma calculadora do Azure, tá? Vou abrir aqui um Azure Calculator para que a gente possa validar na prática como que isso vai ficar, né? Quanto eu consigo ter de saving. Então eu vou pegar aqui uma máquina virtual e vamos fazer uma simulação aqui de um ambiente de pequeno porte, tá? Nem vou colocar um ambiente muito grande. Deixa eu limpar aqui o que eu tenho em cima de acho que eu tinha mais de uma máquina virtual aqui, selecionar Virtual Machine, só para garantir que está sem nenhum recurso, beleza, tá? Só com recurso de máquina virtual. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, só para a gente fazer uma pequena estimativa. Vamos pegar um ambiente aí que, vamos dizer assim, um ambiente de médio porte, tá, pessoal? Nem vou colocar um ambiente de um porte tão grande, só aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Um ambiente de médio porte, onde o cliente tem aí 30 máquinas de desenvolvimento. Tá? Essas máquinas, elas são usadas somente em período comercial. Então vamos ser bem tranquilo. Ó. Vamos colocar que elas funcionam das 7 da manhã até as 19 horas, certo? E elas vão funcionar de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta. Então, das 7 às 19, segunda a sexta. E a gente vai multiplicar isso por 22 dias no mês. Vamos fazer um cálculo aqui de quantas horas isso vai nos entregar. Tá? Então, vou pegar uma calculadora aqui da minha máquina. Por dia, a gente vai deixar essas máquinas ligadas 12 horas. Né? Então, já é um período bem confortável. Né? Vai ter gente que vai pedir 10 horas. Né? Eu quero das 8 às 18, dependendo do cliente, depende do formato de trabalho. A gente vai colocar 12 para dar um resguardo. Vezes 5, né, que são 5 dias na semana. Então, por semana, cada máquina vai ficar ligado 60 horas, certo? 60 horas durante a semana. Agora, no mês, se a gente trabalhar 12 vezes 22, a gente vai ter aqui cada máquina 264. Então, eu vou colocar aqui, ó, cada VM igual a 264 horas mês. Certo? Então, cada VM 264 horas mês. Isso é legal para a gente começar a bolar esse cálculo. Vamos fazer um cálculo unitário de uma máquina padrão. A gente vai usar pode ser esse modelo padrão, uma máquina com 2 vCPUs e 8 GB de memória RAM, uma máquina bem utilizada no dia a dia, tá? Eu vou colocar isso em real, para que a gente tenha uma ideia mais assertiva. Vou usar uma região dos Estados Unidos aqui, vou usar East-West, porque ambiente de desenvolvimento, né, não precisa ser tão performático. Na grande maioria das vezes a gente pode colocar ele dentro de uma região um pouco mais distante, porque a gente já tem uma redução de custo. Então vamos colocar aqui, ó, uma máquina normal, ela vai nos trazer um custo mensal
de R$ 690 reais, tá? Vou colocar aqui, ó, custo normal, né? Custo padrão, digamos assim, R$ 269 reais. Agora vamos dizer que esse cliente, ele vai lá e faz uma reserva de 1 ano. Lembrando, quando eu coloco uma instância reservada, eu não preciso desligar a máquina, tá? Instância reservada é para a máquina rodar full time o mês inteiro. Então, com uma instância reservada de 1 ano, a gente tem um custo de R$ 546 reais. Vou colocar aqui, ó, instância reservada 1 ano, tá? Vai ser igual a R$ 547 reais. E se a gente fizer uma instância reservada de 3 anos para essa máquina, o custo cai para R$ 473 reais, tá? Eu vou colocar a instância reservada, 3 anos, um custo de R$ 473 reais. Agora vamos pegar o nosso ambiente, né? O nosso ambiente ele é formado por 30 máquinas, então a gente vai multiplicar isso por 30 para a gente ter uma ideia mensalmente quanto que esse ambiente de dev vai estar me custando. Então eu vou pegar aqui primeiro, tá? Eu vou arredondar aqui para não precisar colocar a vírgula, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui primeiro R$ 690 reais mês para uma máquina que vai rodar no padrão, vezes 30. R$ 20.700 reais, tá? 20.700. Caro, né, para um ambiente de desenvolvimento. Agora, se eu tiver uma instância reservada de 1 ano, 547 vezes 30, já cai para 16.400 no ano. Se eu tenho uma instância reservada de 3 anos, 473 vezes 30, R$ 14.190 reais. Esse custo é mês, tá, pessoal? Isso aqui é mensal. Isso é importante, custo mensal. Então, custo, não vou botar normal aqui, vou colocar default para ficar mais fácil. Padrão, né? Vamos deixar aqui, custo padrão que a gente vai ter. Então, 20.700, instância de 1 ano, 16.000, instância de 3 anos, 14.000. Agora vamos pegar esse cálculo, 264 horas por mês. Eu volto o custo padrão, pay as you go, e aqui eu vou colocar 264 por mês. Olha para quanto cai o custo da minha máquina. R$ 249 reais por mês, tá? Olha que importante isso. Vamos colocar aqui, ó, custo, vamos colocar horas comerciais, certo? Horas comerciais, a gente vai pagar isso aqui. Se a gente multiplicar por 30, vamos pegar esse nosso custo aqui, 249 vezes 30, 7.470. Tá? Então aqui a gente vai ter 7.470 reais. Galera, olhem a diferença do preço. Se eu pegar o valor de instância reservada de 3 anos, tá? De 3 anos, que é o custo mais barato que eu consigo ter, usando o start-stop de máquina, deixando as máquinas 12 horas por dia, rodando de segunda a sexta, eu reduzo pela metade do preço, tá? Se o cliente simplesmente subiu as máquinas, e eu vou dizer para vocês, isso acontece muito em cenários reais, tá? A galera começou a subir máquina, e a máquina de desenvolvimento, né, não teve uma validação no custo, a gente chega em muitos locais que ela está rodando assim. E aí você vai ter 20 mil reais por mês. Você chega lá, implementa o processo de start-stop automático, isso cai para 7 mil. É quase 1/3 do valor, tá? O que bate muito, que às vezes o pessoal não olha, é que isso aqui é alarmante, né? Você chegar para o gestor e mostrar, olha, não vale a pena você reservar a instância, porque com a instância reservada você ia pagar 14 mil. Se a gente simplesmente automatizar esse processo da maneira correta, vai cair para 7 mil, ou seja, metade do valor, né? Aí você pode pedir para ele pegar e, inclusive, de 14 mil que ele vai pagar, ele paga 7, ele pode dar 1 ou 2 aí de aumento para você, que vai ficar feliz, ainda vai estar pagando mais barato, certo? Então, só para vocês terem uma ideia da importância, é um processo simples tecnicamente, né? Às vezes a galera fala, pode ser um assunto até meio batido, mas isso aqui vocês têm que avaliar pelo ponto de vista do negócio também, para entender o quão importante é, né? Pode parecer, eu falando aqui, Rafa, mas todo mundo implementa isso. Não, tá? Vou dizer para vocês que, olha, é quase 50%, 50 a 50 quem implementa isso de verdade, tá? A gente chega em vários ambientes que isso não está implementado. Então, vou voltar aqui para o nosso PPT, só para a gente finalizar esse processo aqui mais teórico, né? Vai ser bastante curto. O
que a gente utiliza para rodar esse processo de automação? Primeiramente, um Automation Account. A gente tem que criar um Automation Account. Como o nome já diz, né, ela é uma conta de automação. O que é isso? Isso é uma identidade, né, é como se fosse um usuário de serviço que ele é gerenciado pelo Azure e ele vai ter aquela permissão, a gente vai dar uma permissão de run as para que ele possa executar os nossos runbooks. O que são os runbooks? Né? É o livro de receitas, onde a gente vai ter todos os schedules, todos os agendamentos. Ali dentro é onde a gente está colocando tudo aquilo que a gente quer automatizar. Então, o runbook é como se eu tivesse todos os meus schedules e o Automation Account vai ir nesse schedule e vai ter a permissão para executar. Processo bastante simples, né? Crio o Automation Account, dentro do Automation Account eu vou ter a possibilidade de criar runbooks e esses runbooks vão ser executados por esse Automation Account. Custo para isso? Automation Account não tem custo. Runbook, você paga pelo tempo de execução. Né? Se eu tenho um script lá, PowerShell, né? Pode ser um script PowerShell, pode ser um script Python, por exemplo. Se eu tenho um script que roda por 10 minutos para executar toda a tarefa, cada vez que eu executar ele está contando 10 minutos hoje, 10 minutos no próximo agendamento e assim vai. Você tem gratuitamente por mês executar 500 minutos de runbook. Né? Se você chegar até 500 minutos no mês, você não paga. Virou o mês, renova, zera de novo essa contagem. Se você passar isso, você tem um custo, e se não me engano, tá, pessoal, ele é um custo menor que 2 centavos por minuto a execução, tá? É 0,011 centavos, né, 0,011 de reais aí por mês, então, por minuto. Então é um custo ainda assim bastante acessível. Esses runbooks, eles não são apenas para que você start stop máquinas, vocês vão ver que eles são utilizados para várias automações, né? Se eu quero ter um script que execute, a gente tem lá no Windows Server, por exemplo, né, o Schedule Task. Né? Eu quero automatizar qualquer tipo de tarefa, crio um PowerShell, criava um batch, né, um VBS e jogava dentro desse Schedule Task para que ele executasse de forma agendada. Isso aqui é como se fosse um Schedule Task do Azure. Né? Você quer automatizar algo, cria o seu PowerShell, joga dentro do runbook, ou um script Python também é suportado, e lá ele vai rodar, tá? CLI não é suportado, tá, pessoal? Tem que ser Python ou ser um PowerShell. E aí ele vai executar de acordo com aquele schedule que você agendou. E aí vamos para a prática, né? O que a gente vai criar aqui? A gente vai criar esse Automation Account. Dentro do Automation Account a gente vai criar os runbooks, né? Um runbook de start e um de stop. Ele vai ter um agendamento, né, diário, onde ele vai, primeiramente, um agendamento para estopar, um agendamento para startar. A gente vai fazer uma política baseada em tags. O que é essa política aqui? O nosso script, ele vai pegar, vai olhar para todas as máquinas virtuais da minha subscription, vai enxergar as máquinas que têm uma tag específica e aí ele vai executar essas tarefas de acordo com a tag. Por que isso é importante? Por exemplo, eu quero startar ou estopar e startar somente máquinas de desenvolvimento, eu vou lá e vou colocar uma tag exclusiva. Né? Dentro do script eu vou colocar a tag VM Dev. Aí eu sei que essas máquinas vão receber a política. Se eu tenho uma VM de produção, eu não coloco essa tag, porque ele vai olhar para a tag. Eu poderia criar uma política um script baseado no Resource Group. Rafa, eu tenho todas as minhas VMs de dev dentro de um Resource Group de dev. Eu poderia apontar para que ele estopasse todas as máquinas que estão dentro desse Resource Group? Poderia também, tá? Como eu disse, tem N formas de fazer. E aí ele vai lá, vai rodar o processo de start, de stop. O que isso vai acontecer? No final do mês você vai ter um save de custo bem legal, como a gente já viu, e vai gerar uma alegria muito grande lá para o seu sponsor, para o cara que paga, né, a conta no final do mês. Então, só tem relação de ganho nesse processo. Beleza? Bora então para o portal para a gente começar a trabalhar tecnicamente aqui nesses itens. Eu já deixei um ambiente pré-pronto, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de trabalhar com a criação do ambiente na hora, mas como era só criar simples máquinas virtuais, eu já deixei isso pronto para a gente ganhar um tempo. Eu criei 3 Resource Groups. Por que eu criei 3? Para vocês validarem como o que vale e o que vai mandar é a tag, né? A tag que está na máquina, independente do Resource Group onde ela está. Então eu criei um Resource Group que simula um aplicativo de dev, o aplicativo Partiu Nuvem, um Resource Group que simula um aplicativo TFTech de dev e um Resource Group de produção. Aqui em Virtual Machine, notem que eu vou ter 5 máquinas virtuais. Tá? Então eu tenho 2 máquinas virtuais no Resource Group App Partiu Nuvem Dev, uma máquina virtual no Resource Group App TFTech Dev e 2 VMs de produção. Fiz questão de colocar máquinas Windows e Linux aleatoriamente para que a gente pudesse testar se funciona, independente do sistema operacional que você está rodando. Certo? Primeiro ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai
criar o nosso Automation Account. A gente precisa do Automation Account para que ele crie esse ambiente de automação e a partir dele a gente comece a trabalhar. Então vamos procurar aqui por Automation, já apareceu aqui Automation Account, tá? Esse processo de criação ele sofreu uma modificação nas telas há pouco tempo, então se vocês procurarem por algumas documentações, pode acontecer de muita coisa estar diferente, né, na internet, aí na web, porque ele modificou as telas do processo de criação, mas algumas coisas mudaram, mas a lógica continua a mesma. Um Resource Group, para você agrupar isso, eu vou criar um Resource Group exclusivo, RG-Automation, tá? Só para separar das minhas máquinas virtuais. Deixa eu clicar de novo aqui, Automation. Tá? Vou criar um Resource Group exclusivo. O nome, eu vou criar o nome dessa conta aqui como... vou colocar aqui como svc. Acho que eu não posso usar tanto, Automation. Tá? Você pode criar de acordo com o que você vai usar. Botei SVC como se fosse um serviço, tá? De service. Vou criar na região East-West. Aqui ele tem um ponto que é super importante. Você vai usar no padrão, né? Como ele é uma identidade gerenciada, você pode usar System Assign, ou seja, ele vai ser associado diretamente para o sistema, ou User Assign. O System Assign ele tem uma vantagem porque você não faz o gerenciamento dele. Você não vai pegar nem senha desse usuário. A Microsoft vai fazer o gerenciamento completo dele. Se você quer usar o User Assign, aí você faz o gerenciamento desse usuário, da credencial. A gente vai usar o System Assign. Na parte de rede, né, a gente tem a conectividade em cima dessa conta. Ela pode ser de acesso privado ou de acesso público ou de acesso privado. Se você selecionar o acesso privado, o que ele vai pedir? Para que a gente crie um private endpoint. Tudo que é privado, geralmente de serviço, a gente cria um private endpoint porque ele vai ter um link, né, de acesso, um endpoint, e ele vai criar uma zona interna dentro do Azure. Como eu não vou explicar diretamente o private endpoint nessa aula, eu vou deixar ele como público, tá? No próximo momento eu vou trazer uma aula para falar muito de private endpoint e de service endpoint para explicar todas essas características aí que servem para N recursos. Como eu ainda não fiz um conteúdo desse, eu vou deixar como public, porque aí a gente não precisa configurar esse tipo de zona. Aqui na tag, eu não vou colocar tag nesse laboratório, vou dar um review e a gente vai fazer a criação do nosso Automation Account. Esse Automation Account vai nos proporcionar um ambiente de automação, onde eu posso pegar todas as minhas tasks, onde eu posso escolher o que eu quero criar de runbook, escolher jobs de schedule, né? E existe uma galeria, né, um gallery, onde ele contém N scripts, tá? Você tem uma infinidade de scripts que, caso você queira rodar uma tarefa específica, vale, às vezes, você conferir dentro dessa galeria se já existe algo, né, que possa ir lá e mostrar para você, eu quero fazer um inventário de máquinas virtuais que eu tenho no meu ambiente. Você pode ir dentro do Automation e validar se existe uma automação para isso já existente, tá? Vou criar aqui, criei o meu Automation Account e aqui a gente está dentro do ambiente de automação para ele, tá? Então o que a gente tem aqui? Importante, né? Notem que dentro do meu usuário de Automation Account, ele traz alguns processos que são clássicos, como o inventário, né, change tracking, DSC, clássico que eu digo que utilizam essa conta, não que ele seja antigo. Né? Update Management, que é o gerenciamento de máquinas virtuais. Por que ele mostra isso? Porque todos esses processos precisam de um Automation Account para executar. Né? Eles são utilizados por um Automation Account. E aqui é onde você configura seu processo de automação. Olha quem está aqui, os nossos runbooks, né, e os jobs que eu vou criar depois. Né? Cada execução que ele vai rodar é um job. Por exemplo, programei para que ele dê um stop na hora tal. Quando ele rodar aquilo lá, né, esse runbook vai criar um job de execução. Inclusive, aqui no painel de overview é onde ele vai me dar um detalhamento de como mais ou menos que está a saúde dos meus jobs, se eles estão rodando com sucesso, se está falhando, se está suspenso, se está estopado, se está aguardando. Então, tudo isso a gente vai conferir através desse Job Statics. Aqui a gente tem alguns recursos, né? Eu falei que a gente roda em Python a maioria dos itens, né? Então, pode gerenciar scripts Python, você pode criar os seus scripts Python, todos os nossos agendamentos que a gente vai utilizar, certificado, isso é importante porque esse Automation Account, ele utiliza um certificado para que ele possa executar, ok? Aqui a gente tem alguns recursos relacionados, né?
o link com o Workspace de Log Analytics, porque ele trabalha muito com log, né? Então, muitas vezes uma tarefa agendada vai ser baseado num log, ou seja, o log vai servir como trigger. O Event Grid, se você quiser linkar também um tipo de evento que possa ocorrer, disparar uma tarefa. E aqui a gente já tem um recurso relacionado a Start Stop, tá? Então você pode utilizar esse tipo de agendamento, como eu falei, a gente tem N formas de fazer. Aqui a gente tem já um recurso relacionado para Start Stop, caso você queira startá-lo. Aqui tem um ponto super importante, tá, pessoal? O que acontece? Essa conta aqui que a gente criou, ela precisa ter permissão para executar, né? Então ela tem que ter um run as, né? Um privilégio de run as. No formato antigo de criação de Automation Account, quando você criava a conta, ele já perguntava para você se você queria dar permissão de run as para a conta. Hoje não, né? Então a gente tem que vir aqui nesse menu, na parte de run as, e aqui a gente tem que dar permissão para essa conta. Tá? Então essa identidade gerenciada precisa ter esse privilégio, senão ele não vai conseguir rodar. Então aqui a gente vai clicar em Create e ele vai criar esse privilégio de Run As para nossa conta. Usem o Run As padrão, não usem o Classic, né? Isso aqui é para o formato antigo do Azure, né? Quando você não trabalhava ainda com o formato de Azure Resource Manager. Então aqui a gente está concedendo esse privilégio para que essa conta consiga executar as nossas tarefas, os nossos jobs, os nossos runbooks de forma automatizada, né, com o privilégio, linkando o privilégio para essa conta, para que ela tenha esse tipo de permissionamento. Tá? Então aqui já apareceu, isso é importante, pessoal, essa conta ela pode expirar, tá? Você cria a conta, olha o que eu falei, ele gera um certificado, tá? O próprio Azure vai gerar um certificado para essa conta, e a conta, ela vai ter um período de expiração, né? Olha aqui a expiração dela. Geralmente ela é criada por 1 ano, essa conta. Se você quiser em determinado momento, vou deletar essa conta porque eu não uso mais, você pode vir aqui e dar um delete. E se você quiser continuar usando depois de 1 ano, você pode vir aqui e dar um Renew Certificate, que ele vai renovar por mais um tempo. Se você tem várias tarefas que estão linkadas a essa conta, o ideal é que você, de tempo em tempo, valide se você precisa dar um renew em cima das suas contas, ok? Então, preparamos aqui o nosso Automation Account. Antes de prosseguir com a configuração, eu quero mostrar outro processo. Vou clicar aqui para abrir uma nova guia na parte de Virtual Machine, né? E eu quero mostrar o processo descentralizado. Porque um pouco você está num ambiente lá que tem 2, 3 máquinas apenas, e aí você não quer configurar um Automation Account. Posso fazer isso diretamente na máquina virtual? Pode, mas hoje ainda está em preview essa funcionalidade. Vou pegar minha VM aqui, partiu nuvem 01, para mostrar esse item. A parte de shutdown todo mundo acho que conhece, né? Aqui em Operation a gente tem o Auto Shutdown, onde você vem aqui e consegue configurar o horário que você quer que desligue, né? Se ele quer mandar um e-mail para você, para que avise você que vai ser desligado, você pode inclusive postergar esse período de desligamento com um simples clique no e-mail que você vai receber. Isso é padrão, isso sempre existiu. Mas aqui na parte, seguindo aqui no menu de máquina virtual, aqui em Automation a gente tem esse cara aqui que é Tasks, né? E aí nessas Tasks, notem que está em Preview, então cuidado para utilizar isso em produção, eu posso adicionar uma Task. Ao adicionar essa Task, olha os templates que eu tenho aqui, né? Um template que é bem bacana é que ele envia um custo mensal sobre esse recurso, né? Então ele vai schedular o envio de quanto gerou de consumo essa máquina para mim no mês. Olha aqui a tarefa de start de máquina virtual, eu tenho uma tarefa de power off e uma tarefa de desallocate, né? Qual a diferença do power off e do allocate? Né? Power off, você está apenas desligando o sistema operacional, como se eu fosse aqui no Windows, botão direito, desligar. Quando a gente desliga o sistema operacional pelo Windows, a máquina continua tendo custo. Por quê? Porque eu não falei para o Azure que eu estou liberando os meus recursos de máquina virtual, né? Recurso de memória de CPU. Então ele continua alocado para mim, né? Então não tem save de custo. Aí sim, quando eu uso o processo de deallocate, estou dizendo para o Azure, dá um stop na minha máquina e pode usar esses recursos aí, quando eu precisar eu starto a máquina novamente, ok? Então por aqui eu posso criar tanto um processo de stop quanto um processo de start. Vou criar para que a gente possa apenas testar essa forma descentralizada. Se você tem um ambiente grande, eu não indico fazer por aqui, porque aqui você está fazendo máquina a máquina, tá? Depois a gente vai utilizar o Automation para fazer de forma mais abrangente para todo o ambiente. Então, eu vou criar uma tarefa para estopar essa máquina, tá? Selecionei o deallocate. Aqui na parte de Authentication, o que ele vai pedir? Né? Que a gente valide uma autenticação para a máquina virtual e uma para envio da mensagem. Então, eu vou clicar aqui no Create, ele vai fazer um processo de criação de conta, como se fosse uma identidade
gerenciada, vai pedir para que eu logue aqui, né? Para que ele use a minha credencial para poder validar esse processo, para que ele execute. Como é uma tarefa agendada, ele vai executar com o meu usuário. E aqui, na parte de envio de e-mail, também vou pedir para que ele faça o create, e aí ele vai autenticar com a minha conta para que ele possa fazer o envio também, né? O disparo do e-mail. Esse disparo de e-mail é muito semelhante àquilo que ele faz quando a gente configura o auto shutdown da máquina, ok? Simplesmente autentiquei o meu usuário e aqui eu vou configurar. O nome da task eu vou colocar aqui como stop VM, certo? Ele pede que não tenha espaço aqui. O horário que você vai desalocar, né? E aqui você vai selecionar. Por exemplo, agora, deixa eu ver que horário aqui eu estou gravando, 10h56. Eu vou colocar aqui, deixa eu tentar colocar um horário 11 horas, tá? Time zone, muito importante o time zone, tá, pessoal? Por que que é muito importante? Porque pelo time zone, você vai conseguir acertar o usuário corretamente. Se você não tiver com o time zone correto, você vai ter problemas, tá? Não vai refletir exatamente no horário que você queria. Vamos achar aqui agora o de Brasília. Ele não tá deixando eu escrever aqui, a gente vai ter que ir procurando mesmo. Vamos passar aqui, procurar pelo Brasil. A gente tem um central ali, Brasil. Vou pegar esse central aqui, mas o central ali, não sei se ele vai me entregar exatamente o time zone de -3. Deixa eu passar aqui mais um, deixa eu ver se a gente vai aparecer mais um. Tem o da Bahia também. Deixa eu passar aqui mais alguns. Quero ver se ele vai pegar, vai trazer o de Brasília para nós, ou de São Paulo, que aí vai refletir exatamente no horário que eu estou utilizando aqui. Princípio não, princípio é só aqueles que ele está trazendo mesmo, então. Ou eu passei batido aqui. Deixa eu validar aqui mais uma vez subindo. Essa tela... Notem que o recurso está em preview, né, pessoal? Essa tela aqui, por exemplo, já é um item que, no meu ponto de vista, não está muito legal. Não deixa você digitar e, além de você não conseguir digitar, você não tem diretamente do lado do time zone, né, o horário que ele está trazendo. Que daí, quando você tem ali qual que é o horário, ele fica muito mais fácil de você conseguir encontrar, né? Então, ele não está trazendo aqui os horários. Eu vou usar esse central mesmo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou até mudar um pouco o schedule aqui. Vou colocar para 11 horas e 2 minutos. Né? O intervalo. Né? O que ele coloca aqui de intervalo para nós? A recorrência que você quer que ele execute. Vou colocar aqui que o intervalo, vou colocar como 1. E aqui na frequência. Essa frequência pode ser diária, horária, minuto, segundo. Geralmente a gente usa o semanal, né? E aí você vai conseguir escolher quais os dias que você vai rodar, né? Ou melhor, aqui a gente vai utilizar o diário para esse, mas a gente não consegue escolher os dias. Isso também é um ponto que não é muito legal. E aí você pode pedir para ele notificar você. Vocês vão ver a diferença do agendamento quando a gente está trabalhando com o Automation Account. Quando a gente coloca o semanal, ele vai permitir que eu escolha quais os dias da semana. Aqui eu vou deixar diário para que ele execute todo dia, certo? E aqui eu vou dar um review, vai criar, isso aqui é um Logic App, né? Isso é importante salientar que todo esse processo ele vai funcionar em cima de um Logic App. Vai ter uma trigger, que é um agendamento, e a partir dessa trigger ele vai schedular e quando chegar naquele determinado horário ele vai rodar para a gente. Aqui no Views a gente vai acompanhar as execuções que ele foi feita, né? Caso você queira alterar esse item, você pode editar ele aqui e fazer a substituição das configurações que você escolheu. Pode ser alterado a qualquer minuto. Tá? Eu vou aguardar aqui até que ele execute dentro de aproximadamente 2 minutos e a gente vai validar se essa máquina virtual aqui vai entrar em estado de stopping. Tá? Ela está como running, vou aguardar 2 minutos e aí a gente valida se ele vai fazer o desligamento da nossa máquina virtual. Como eu disse, eu não acho que é o melhor formato, porque isso daqui ele fica de forma descentralizada, né? Então imagina você ter que fazer isso para todas as máquinas virtuais. Enquanto a gente aguarda esses 2 minutos, a gente vai voltar para o nosso SVC aqui, Automation. Aqui sim, aqui é o processo melhor possível, porque aqui a gente está rodando ele de forma que a gente consegue abranger para todas as máquinas a mesma configuração.
Como que a gente starta a nossa configuração do Start-Stop automático? A gente vem aqui no processo de automação em Runbooks, e aqui dentro do Runbook, notem que ele tem alguns Runbooks de tutoriais do Azure, né? Você pode até, inclusive, se você não quiser utilizar, selecionar esses Runbooks e dar um delete, tá? Isso aqui é apenas tutoriais, então você pode deletar esses Runbooks. Você pode criar um novo Runbook, você pode importar um Runbook, e aqui tem a galeria, como eu falei, né? A gente pode buscar da galeria. O que é a galeria, né? São pessoas que foram lá e postaram esses Runbooks, né? E a Microsoft disponibilizou dentro do GitHub, e aqui a gente tem uma infinidade de Runbooks. Notem que muitos deles são processos de Start-Stop, né? Eu tenho um Runbook aqui de Start, de máquinas, eu tenho um Runbook de Start-Stop, cada um tem a sua particularidade. Importante validar a data desses Runbooks, quantidade de downloads, né? O rating que ele tem em cima desse Runbook, geralmente classifica se o Runbook é legal ou não, né? É efetivo ou não. E aí você pode pegar cada um desses Runbooks, se você clicar em cima do Runbook, ele vai trazer o código para você. Tá? Então aqui ele tem um workflow de Start-Stop, né? Alguns itens que ele está classificando. Olha só, aqui ele está pegando de uma lista de VMs. Então vocês conseguem ver que a gente tem uma quantidade muito grande de possibilidades. Ele está rodando através de uma lista, né? Inclusive ele diz aqui que você tem que preencher essa lista para que ele possa buscar as VMs. E ele vai executando item a item, elemento a elemento da VM. Você pode clicar aqui nesse item aqui, ele vai trazer o projeto lá do GitHub. Se você quiser entender um pouquinho mais aqui do projeto, pegar alguns detalhes a mais, baixar esse script, você pode buscar daqui, né? E como eu falei, galera, tem N formas de fazer. A forma que a gente vai fazer, a gente vai buscar através da tag do recurso, tá? Nesse caso aqui, ele não está buscando através de tag, ele está indo na lista, né, dando um get em cima de toda a lista, está fazendo um for each, ou seja, percorrendo a lista inteira. Para cada valor que ele pega, cada VM, ele vai lá e vai dar o start, ou vai dar o stop ou start da VM, dependendo daquilo que você executou. Eu vou usar scripts PowerShell, tá? Inclusive eu vou deixar os links depois para vocês baixarem esses scripts. E o que eu tenho aqui, tá? Tô abrindo ele no Visual Studio, no VS Code, eu tenho um script de start e um script de stop. Eles são basicamente iguais. O que é importante? Tá? Esse primeiro passo é padrão, né? Então ele tá dando um get na nossa conta de automação. Importante, tá, pessoal? Às vezes o pessoal pega esses scripts e vai tentar rodar. Vou abrir lá vou rodar dentro do Azure lá do Cloud Shell para testar se está funcionando. Nem todos os scripts que você roda dentro do Automation funcionam no PowerShell comum. Esse script aqui, por exemplo, esse comando, Get Automation Connection, é um script que não vai funcionar no Cloud Shell. Tá? Ele vai dizer que não reconhece esse semi-delete. Tá? Isso aqui vai rodar apenas dentro do Automation. Tá? Então aqui ele está dando um get, está buscando a conta que a gente tem, está validando a conta, né, em cima do permissionamento que a gente tem, né? Olhem que ele valida o certificado da conta, né, para que ele tenha o permissionamento. Depois disso, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um get em todas as máquinas virtuais que a gente tem, aonde, né, esses objetos têm uma tag, e aqui vai o nome da tag, isso é importante. Nome da tag, valor da tag. Rafa, qual é o melhor valor e nome de tag? Galera, vocês vão classificar de acordo com o ambiente de vocês. Eu estou colocando que o nome da tag vai ser alto e ela vai ter esse valor aqui, Start Stop VMs Dev. Como que eu poderia colocar? Tem locais que tem máquinas que desligam em horários diferentes. E aí o que o pessoal faz, por exemplo, stop no nome da tag, né, stop 1, e aí coloca aqui 20 horas, stop 2, 21 horas, e aí eles criam agendamentos, cada um de acordo com o nome da tag que está. Então, assim, todas as máquinas que eu tenho na minha subscription que tiverem essa tag com esse valor, ele vai executar o script de start, nesse caso aqui, tá? Cuidem que ele vai usar uma tag para start e outra para stop. Aqui no stop, né, o nome da tag que eu estou usando é o mesmo, certo? Mas o agendamento é que você vai definir de forma diferente. Agora, eu quero usar uma tag exclusiva para stop. Beleza, você pode criar uma de stop. Eu estou usando a mesma porque eu vou usar a mesma tag para todas as máquinas. Eu não tenho diferença entre as máquinas que precisam restartar naquele horário e as máquinas que precisam stopar naquele horário, né? Eu mudaria a tag se eu tenho máquinas que tem que startar às 7, tenho máquinas que tem que startar às 8, máquinas que startam às 9. Aí você tem que criar tags diferentes. Aqui eu vou pegar todas as máquinas
e dá um stop no momento, e todas as máquinas e dá um start no mesmo momento. Então eu poderia usar a mesma tag para todo mundo. Ah, no meu script de stop, ele vai stopar 10 máquinas, mas no start não. No start eu vou startar só 2 máquinas. Aí também você não poderia usar o mesmo nome de tag, tá? Isso tem que ficar claro. Vamos validar aqui então, vou voltar aqui para o meu automation, dentro do meu automation, e aqui eu posso criar um novo runbook, e quando eu vou criar esse runbook eu tenho que selecionar, por exemplo, o tipo de runbook, caso eu queira criar um runbook manual, vou colocar aqui, por exemplo, stop VMs, dev, tá? Stop VMs dev, o tipo de runbook, PowerShell, Python, vou criar com workflow ou gráfico. O gráfico é mais ou menos como se fosse uns workflows que você arrasta as caixinhas para poder montar. Aqui, como eu disse, não pode usar CLI, né? Isso é um ponto que muitas coisas a gente faz em CLI e ainda não está disponível para automação. Então a gente vai usar o PowerShell. A versão de PowerShell que você quer utilizar, sugiro usar sempre a versão que está estável, né? Não preview. E aqui eu vou colocar automação do processo de stop das VMs de dev. Okay? Importante sempre você colocar a descrição nas suas atividades, você tem uma equipe grande para que todo mundo saiba aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo executado. Tá? Então, criei o meu runbook, só que eu criei esse runbook e esse runbook não tem absolutamente nada de conteúdo. O que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar o meu script aqui, PowerShell, de stop, né? A única diferença entre os dois scripts é aqui embaixo, execução da tarefa. O start está mandando subir. E o stop tem um stop e tem um force. Geralmente a gente usa o force se a máquina tiver com alguma dependência, né? Ele realmente vai forçar que a máquina seja desligada. Então vou copiar aqui esse script, vou largar esse script aqui diretamente, tá? Eu posso executar um test pane. O que é esse test pane? Ele vai testar a execução do script, tá? Então ele vai startar esse script e fazer uma pequena execução. Isso basicamente para validar se a sintaxe do seu comando está sendo executada de forma correta. O output vai ser bastante simples, né? Ele vai dizer se executou com sucesso ou não o seu script. Ele não vai trazer muito uma descrição clara no output, número de máquinas que ele deletou, que ele estopou, algo nesse sentido. É mais o load que ele vai fazer do script e a execução do script se saiu, como que foi o processo de saída. Faltou dar o start, né, pessoal? Chamei o script aqui pro teste pane, mas não dei o start. E ele vai no processo de kill, agora colocando na fila para que ele possa executar esse primeiro processo. Super importante, valida a sintaxe, né, faz o teste, aí depois você tem que publicar esse script, tá? É importante, se você não publicar, ele não vai passar a funcionar. Então a gente está criando o script, né? Olha, ele deu status de completed, né? E como eu falei, o output dele é um output bastante simples, tá? Dizendo que só os environments aqui que ele está de acordo com o contexto. Volto para a edição, certo? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar um publish no meu runbook, tá? A partir do momento que eu dou o publish, aí ele está disponível para ser executado, tá? Dei o publish. Vou voltar aqui na minha conta de automação, vou dar um refresh e agora ele vai ser listado. Se eu não dei o publish, ele vai ficar aqui como status de edit, tá? Vai ficar como status de edit. Eu vou deletar aqui esses outros runbooks que a gente não vai utilizar, que são os runbooks padrão, só para que a gente deixe aqui um pouco mais clean o nosso ambiente. Acabei saindo dos runbooks, vocês não precisam deletar, mas eu quero deixar somente os dois que a gente vai acabar criando, tá? Se ele executar agora, Rafa, vai ter algum problema? Não tem nenhum problema porque eu não tenho nenhuma máquina com aquelas tags, né? Então ele não vai impactar. Eu só criei uma atividade, só criei, digamos assim, subi um script para o Azure, mas ele não está nem instanciado ainda dentro de um agendamento, né? Simplesmente como se eu tivesse importado o meu script PowerShell para minha conta de automação. Eu tenho que criar o agendamento, né, e depois ajustar as tags dentro das minhas máquinas para que elas sejam impactadas pelo meu script. Tá? Só estou deletando aqui os scripts que o Azure criava para que a gente fique aqui com um ambiente um pouco mais clean. Ok? Então, voltar aqui em Runbooks, só temos um Runbook. Vou até copiar o nome e agora eu vou criar um novo Runbook. Eu posso importar também, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou fazer o processo através do import aqui. Vou pegar um import através de um arquivo, eu tenho esse arquivo aqui dentro da minha máquina aqui, start, tá? Start VMPS.
Então ele já vai pegar, posso alterar o nome dele, vou só trocar aqui o nome para start, mas caso eu não queira copiar e colar, eu posso subir ele. Do tipo PowerShell e a versão 5.1. E aqui eu vou colocar script de automação para start das VMs de dev, ok? Então, colocando aquela tarefa e ele está importando o meu PS1. Então, não copio e colo, simplesmente vou lá e dou um import no meu PowerShell. Fizemos de duas formas distintas que você pode executá-las. Ele vem aqui também para que eu possa fazer um test pane. Vou clicar aqui no test pane, vou dar um start, só para ele validar se a sintaxe do comando está ok. Muito importante que vocês confiram várias vezes se o nome da tag e o valor da tag estão ok, estão de acordo, porque senão a tarefa não vai conseguir pegar suas máquinas, tá, pessoal? A tarefa vai executar, vai dizer que executou com sucesso, mas suas máquinas não vão nem stopar, nem iniciar automaticamente, tá? O script foi completo. Não vou publicar, só para mostrar para vocês como que isso vai ficar. Então eu vou voltar aqui nos meus runbooks, vou dar um refresh, e olha só, ele apareceu o meu script de VMDev, mas ele está como? Como new, né? Porque ele não está publicado. Aí eu posso clicar aqui dentro do meu script, né? Posso editar esse script e aqui eu vou dar um publish nele, ok? Então cliquei aqui, agora eu vou dar um publish, ele já vai aparecer como publicado. Se você ficar com aquela tela de edição, ele vai mudar o status do script também, vai ficar como script que está sendo editado. Temos dois scripts, não estão schedulados, né? Não tenho nenhum schedule para eles, eu também não tenho nada de tag nas minhas máquinas virtuais. É isso que eu vou fazer agora, eu vou colocar essas tags nas máquinas para que a gente possa depois agendar a execução. Olha lá, vamos pegar nossa máquina lá, ver se ela deu o processo de stop aqui. Não lembro se eu criei um processo de stop ou de start. Eu também nem sei se aquele time zone que eu coloquei é o time zone correto, né? Ela não stopou, então provavelmente meu time zone está incorreto, né? Deixa eu validar aqui. Ele nem startou, né? Notem que se eu vir aqui no view, ele nem startou ainda nenhuma vez. Por quê? Porque provavelmente o time zone que eu estou usando aqui nesse meu agendamento não está correto, tá? Realmente achei um pouco complexo aqui esse formato de time zone. Deixa eu ver se ele mostra o UTC, o valor aqui de UTC. Tem um UTC mais 12, tem... Vamos ver o que mais aqui. Tentar acertar. UTC menos 2, a gente teria que ter um UTC menos 3 aqui, né? Para que ele pudesse rodar. Vamos ver aqui se ele vai mostrar o valor desse UTC. UTC menos 8. Eu realmente estou um pouco perdido aqui no valor de UTC que ele está utilizando. Tá? Então, não sei se eu coloquei, acabou ficando incorreto aqui o nosso UTC. Vou colocar esse da Bahia aqui. Tá? Vou colocar, deixa eu ver agora, são 11 horas e 13 minutos. 11 horas e 15 minutos. Tá? Galera, talvez eu estou passando batido ali no horário e nem estou vendo. Tá? Desculpa aí se vocês estão enxergando e eu não estou vendo. Beleza, a gente fez o processo de import dos nossos scripts. O que a gente vai fazer agora? Vamos configurar as nossas máquinas virtuais, tá? Então eu vou voltar aqui em máquinas virtuais e a gente vai escolher as máquinas que são de desenvolvimento, com exceção da partiu nuvem 1, porque essa a gente está fazendo um processo manual se eu conseguir acertar o script, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos colocar a tag para todas as máquinas. Essa partiu nuvem dev, o que a gente vai fazer? E aí você cria um processo, né, para distribuir essa tag por policy. Não vou fazer aqui porque a gente vai criar para poucas máquinas, mas o ideal é que você criasse por policy e garantir que todas as máquinas do ambiente de dev vão ter essa tag. O nome da tag é auto, eu vou copiar aqui o valor da tag, tá? Copiando o valor da tag, aqui eu vou colocar como auto e aqui o value, certo? Isso super importante para funcionar. Se tiver diferente, não vai funcionar. Então peguei a máquina partiu nuvem 2, que está dentro do meu ambiente de desenvolvimento. Quem mais é desenvolvimento, tá? Partiu nuvem 2 e essa TFTech 1 são as máquinas de desenvolvimento. Então vou clicar aqui para ele adicionar tag. Agora ele já vai me mostrar esse valor de tag, certo? Então das minhas 5 máquinas, o que acontece? Eu vou criar um processo de automação para a máquina partiu nuvem 2 e para a máquina TFTech 1. Essas duas máquinas de produção não vão ser impactadas e essa máquina partiu 1, partiu nuvem 1 que eu estou brigando ali com o time zone para ver se ela executa o processo de forma automatizada, tá? Então a máquina 2 e a máquina 1.
Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vai criar os nossos schedules. Então, vou vir aqui, Schedule Resource, vou selecionar o schedule e a gente vai adicionar 2 schedules. O primeiro, vou colocar como Start VMs, tá? O que eu colocaria, né? Aqui eu iria colocar, por exemplo, o dia que ele vai startar, que seria, vou colocar, ele não vai deixar eu colocar um horário retroativo, eu colocaria amanhã e, por exemplo, às 7 horas no ambiente de produção, tá? Faria isso. O que acontece? Eu não vou startar isso agora, então eu vou colocar aqui 19 horas, tá? O primeiro processo, agora aqui para mim são 11 horas e 16 minutos, eu vou colocar para 11 horas e 30 minutos ela dá um start. Aqui ele vai ter uma pequena questão, tá, pessoal? Ele não vai deixar eu agendar com menos de 15 minutos, certo? Então o start às 11h30, tá? Olha aqui sim tá bonito, time zone Brasília, né, time zone São Paulo, aqui tá pegando legal, tá certinho, né? Então tudo certo com o time zone correto para mim. Recorrência, uma vez ou recorrente? Isso aqui tá muito melhor também. Olha a recorrência como é que ele mostra. Você quer executar a cada o quê? A cada 1 hora, a cada 1 dia ou semanal? Semanal. Quais os dias? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? O start eu vou botar até a sexta-feira. Então, no sábado e no domingo ele não vai startar a minha máquina, tá? Quer setar uma expiração? O que é expiração? Se você quer que essa tarefa rode até o dia X. Se isso é temporário. Não, isso aqui eu quero que rode sempre. Então, ela nunca vai expirar. Então, o que eu estou fazendo? Vou startar, né, criando uma tarefa, um schedule de start, que ele execute todos os dias, né, de segunda a sexta, às 11 horas e 30 minutos. Se é um ambiente de produção, você colocaria lá às 7, 8 horas. Eu estou colocando 11h30, que é para refletir o meu horário que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, certo? Então, criei o meu primeiro schedule. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um schedule de stop VMs. E aí eu vou colocar ele para executar, agora são 11h17, eu vou colocar 11h25, ele vai deixar ou não? Deixou, 11h25. Aqui eu vou colocar a própria recorrência semanal. E como é stop, eu vou colocar todo dia, né? Vai que alguém ligou a máquina lá no sábado e não desligou a máquina, então eu vou colocar o stop. Eu colocaria lá 19 horas, tá? Mas aqui é o meu ambiente de teste, estou colocando no horário para que ele execute automaticamente. E vou criar, tá? Fiz a criação. Detalhe, eu só criei os agendamentos. Em nenhum momento eu associei a tarefa, né, o meu runbook, a esse agendamento. Agora eu vou no runbook e eu vou pegar o meu runbook de start, dentro do meu runbook de start, e eu vou linkar a um agendamento. Vou linkar um agendamento. Qual o agendamento? O agendamento de start, né? Então seleciono o agendamento de start e vou dar um OK, tá? Então agora eu tenho um runbook agendado por start. Vou no meu runbook de stop, vou fazer a mesma coisa. Vou linkar um agendamento e esse runbook vai ser linkado ao agendamento de stop, certo? Vai ser linkado a esse agendamento aqui. E agora aqui dentro do runbook, tá? Vou voltar o caminho, tô no automation, vou no runbook de stop e aqui eu posso vir em schedules. E aí o que ele tem? Esse schedule que ele tá para acontecer. Olha só, 11 horas e 25 minutos, faltam 6 minutos para ele acontecer. Inclusive mostra até o time zone correto para não dificultar quem está configurando, né? O runbook de start, 11 horas e 30 minutos. Então eu vou desligar as máquinas às 11h25 e às 11h30, essas máquinas vão ligar de novo. Vamos ver se lá na minha máquina 1 eu acertei o time zone ou não, né? Se ele pegou o time zone ou não. Acredito que ainda não. Vamos ver que horário eu coloquei aqui, 11h19. O meu agendamento tá para... Deixa eu olhar aqui na configuração. Meu agendamento está para as 11h15, né? Não refletiu o time zone, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, tá? Vou dar um stop aqui no vídeo e a gente vai esperar chegar perto das 11h30, tá? Das 11h25, que é o horário de stop. Quando faltar 1 minuto para ele executar, eu abro aqui de novo o vídeo e a gente vai dar uma conferida se a máquina vai fazer o stop automaticamente, tá? Então vai faltar aí 4 minutos, vou dar um stop aqui para que a gente possa aguardar essa execução. Galera, 11h24 agora, tá? 11h24 aqui, e agora vamos validar aqui nossas máquinas virtuais, deixa eu abrir aqui, e ele tem que desabilitar então a máquina 2, deixa eu conferir aqui, VM 2
e a VM, essa daqui, né? A VM, outra VM de dev, VM TFTech 1. Então vamos aguardar até que ele chegue no horário da execução da tarefa, né? Ele vai gerar um job quando ele chegar daqui 1 minuto, né? Ele vai disparar o job, e aqui nesse job depois ele vai listar o status do job. Ele demora um pouquinho, né? Ele não quando bate ali exatamente o horário, 11h25, no caso que eu coloquei, ele vai levar aí mais 30 segundos, 1 minuto, até que ele comece a listar o job. Olha ali, já colocou o job na fila, tá? O job já está em queue. E ele já vai começar a entrar na fila para execução. Se ele conseguir achar a tag de maneira correta, ele vai conseguir trazer aqui a informação da nossa máquina de forma assertiva, vai conseguir disparar os comandos para as nossas máquinas, certo? Notem que ele ainda está em queue. Quando ele sair da queue, provavelmente ele vai começar a rodar e disparar. Entrou em status de running. Vamos acompanhar aqui se ele vai começar a desalocar as máquinas. Como o script ele é super simples, né, a única forma dele não rodar, né, não desativar as máquinas, é se a gente colocar a tag de maneira incorreta. Né, mas eu acredito que não, porque a gente colocou as tags copiando elas diretamente do script. Aguardar até que ele finalize aqui. Está em processo de running. Vamos dar um refresh aqui, até que ele conclua. Vou dizer que eu quero continuar nessa visualização. As máquinas ainda estão em running. Vamos aguardar até ele finalizar aqui. Quero esperar para que ele conclua o processo todo em tela, para que vocês possam ver. Vamos dar o refresh aqui até ele finalizar. Ainda está rodando. Vamos ver se as máquinas ainda estão com o mesmo status. Olha só, começou a desalocar a máquina 2. Tá? Já deu stop aqui na VM partiu nuvem 2. Primeira máquina já que ele começou a desalocar. Vamos ver se ele já finalizou. Ainda não, está rodando. Né? Como eu falei, ele é um pouquinho demorado a execução dele. Já uma máquina desalocou, está faltando essa máquina aqui ainda ela desalocar, que foi outra máquina que a gente colocou a tag, né? Então ela também tem que ser impactada por esse agendamento. Running ainda. Durante a execução. Olha lá, começou a desalocar a máquina 2, tá? Deixa eu ver se ele não vai chegar perto do horário. É 11h27, então ele já está 2 minutos aí executando essa tarefa. O importante é que ele desaloque as máquinas para que a gente consiga executar da maneira correta aqui. Completou a tarefa, tá, pessoal? Se a gente clicar aqui no job, o output, como eu falei, é um output bastante simples, né? Olha só o que ele disse só. True, true. Ou seja, ele executou em 2 máquinas o script, tá? Trouxe a quantidade de máquinas. Aqui se ele teve algum erro, o warning, todos os tipos de log, né? O output de maneira um pouco mais assertiva aqui, né? Um pouco mais exclusivo, 1 a 1, não tem muita informação aqui também, né? Só o mesmo status que ele trouxe, dizendo que deu um ok aqui na saída. Se ele teve algum tipo de exception, né? Nada de muito detalhado. Aqui no overview do Automation Account, agora ele já mostrou que a gente teve um job que foi executado com sucesso, né? Foi completado com sucesso a execução de um runbook. Aqui eu posso clicar e ver os jobs e ele vai me dizer qual job que foi executado, qual o horário que esse job foi executado. Certo? Vamos validar nossas máquinas. As 2 máquinas já estão em status de stop. Então agora vai faltar mais 2 minutos. Eu vou dar um stop aqui para que a gente aguarde que ele comece a executar o nosso processo de start. Então já vou entrar dentro do runbook de start para que a gente possa acompanhar ele por aqui, no momento que ele for disparar o job. Tá? Vou aguardar mais 1 minuto aqui. O pessoal startou o job, né? Entrou em status de running aqui. Vamos acompanhar nossas máquinas virtuais, as 2 que estão desalocadas ainda não startaram, né? Então o job recém começou a ser executado. Vamos conferindo aqui. Recém em status de running até que ele mande o processo de start, se a gente tiver com o script da maneira correta, né? Executando corretamente. Olha lá, VM partiu nuvem 2 já começou a startar. Um ponto importante, tá, pessoal? Vocês viram que ele tá rodando, ele vai rodando isso meio que sequencial, tá? Isso é normal, se você tem um ambiente grande, né, que ele demore um pouco para chegar em todas as máquinas, tá? Então isso é bem comum, ele vai rodando numa máquina, dá o status, dispara para outra e assim por diante, tá? Então isso acontece se você tem uma quantidade grande de máquinas dele
ter uma demora para concluir a execução completa. Olha lá, a máquina partiu nuvem 2, ela já está em status de running, ou seja, já startou lá como se fosse no meu ambiente, 7 horas da manhã, ela já disparou. Vamos aguardar agora para que ele execute na máquina TFTech 01, né, que se estiver tudo certo. A princípio já começou a executar porque ele já, inclusive, alterou o status da máquina virtual. Notem que a gente testou com uma máquina de Linux e uma máquina Windows, né? Inclusive, as máquinas que foram impactadas foram Linux e Windows. Notem que as máquinas que não tinham, né, a tag, inclusive essa máquina aqui, partiu nuvem 1, elas não foram impactadas, né? São máquinas que não estavam com a tag, quem não tem a tag não recebe o impacto. Ó, máquina TFTech 01 já está em status de running. Vamos validar aqui se o nosso script funcionou, já deu como completed. Se eu voltar aqui no automation, no overview, agora ele vai ter duas execuções completas aqui, 100%. Né? Aqui eu posso validar os jobs, todos que forem executados, o horário de execução de cada um desses jobs aqui, certo? Então vocês viram que é um processo tecnicamente simples, né? Que ele não tem muito mistério a execução dele, é bastante simples de ser executado, mas que, como eu mostrei na questão do custo, né, da assertividade do custo, ela pode trazer um ganho muito grande. Né? Um processo tão simples, tão fácil de ser implementado do ponto de vista técnico, pode trazer um retorno tão diferente para a gente em relação ao custo. A gente fez uma proposição de custo com 30 máquinas, isso é super comum de ter em ambientes aí de médio porte, não estou dizendo nem grande porte, mas em ambientes de médio porte ele já é super comum de acontecer. Então, vale a pena que a gente faça essa validação sempre aí, porque você pode ajudar a ter um save muito grande em relação aos custos. Beleza? Máquinas todas rodando completo. Não acertei o time zone daquela máquina 1, infelizmente, né? Mas o processo é exatamente aquele ali, só acertar o time zone, que é um processo mais segmentado para uma máquina exclusiva. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente vai finalizando, né, mais um vídeo aqui no nosso canal, Partiu Nuvem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa um like aí pra gente, deixa um comentário para que eu possa saber o que vocês estão achando do conteúdo. Quem quiser sugerir um conteúdo novo, coloca nos comentários aí também, certo? E a gente se vê na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos, pessoal. Partiu Nuvem.